Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Podem sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje traz diante de nossos olhos o acontecimento da transfiguração de Jesus. Fato ocorrido quando ele estava a caminho de Jerusalém, onde haveria de enfrentar a tortura física e a morte de cruz. Importante recordar que Jesus já havia conversado com os discípulos a respeito disso e percebeu que eles ficaram assustados com essa história de morte na cruz. Então, o ato da transfiguração, que é a revelação daquilo que está acima do sofrimento, que é justamente a ressurreição, a qual podemos interpretar como a vitória sobre a dor e a morte. Foi um momento privilegiado que Jesus teve para confortar e animar os discípulos para continuarem a caminhada. Queridos irmãos e irmãs, para nós, hoje, a cruz ainda continua representando desastres na vida, sofrimentos, dificuldade, algo ruim na caminhada. A cruz continua sendo algo assustador para nós. Para os que não vivem a sua experiência de vida, iluminados pela fé, acabam interpretando a cruz como sinal de infelicidade. E diante disso se consideram pessoas arruinadas, derrotadas, fracassadas. Como cristão, precisamos entender que, para os que têm fé no Senhor, diante dos acontecimentos perturbadores da vida, jamais poderá se considerar uma pessoa infeliz e derrotada. Para o cristão, os problemas não podem ser a vitória sobre a nossa vida, mas a nossa vitória é a nossa fé, nossa experiência de fé, nossa caminhada de fé, que nos fortalece, nos anima e nos incentiva a continuar a caminhada de cada dia. Meus irmãos e irmãs, domingo passado, não sei se vocês recordam, nós havíamos refletido sobre a questão
das tentações de Jesus. No contexto que estamos meditando hoje, nós podemos dizer que a grande tentação, que também experimentamos na vida, é abandonar a nossa cruz, reclamar do peso da nossa cruz, brigar com Deus por causa das cruzes que aparecem em nossa vida. Sejamos sinceros, entre os que estão aqui na igreja, neste final de tarde, início de noite, aqueles que nos acompanham em casa pelo canal do Facebook da Capela São Joaquim Santa Ana, quem já não tenha brigado com Deus alguma vez, quando as coisas não deram certo? Quem não tenha questionado a Deus, porque algumas coisas não estão caminhando bem? Quem que não tem reclamado dos seus problemas, das suas dificuldades, e não tem realmente aclamado que a sua cruz é tão pesada, está insuportável, e que está difícil justamente de carregá-la? A maioria de nós, talvez um ou outro, ainda não tenha chegado nesta fase da vida, mas a maioria de nós já tenhamos experimentado isso, porque é condição humana, faz parte da nossa realidade humana, e a gente não precisa ter medo e não precisa ter vergonha de assumir isso. A gente tem que ver que isso faz parte da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, a realidade da transfiguração é para nos ajudar a ter os olhos no que vem após os desafios, que é a vitória. O problema é que nós fixamos a nossa atenção no sofrimento e esquecemos de fazer daquele momento uma oportunidade para conquistar novas metas na vida. Se a gente está doente, a gente só fica olhando para a doença. A gente não vê o que a gente pode aprender naquela fase da vida. Se nós estamos com um problema na família, nós só ficamos olhando para o problema dentro da família. Nós não conseguimos enxergar um caminho novo para a família. E assim segue as outras situações da vida. Então, fazer a experiência da espiritualidade, da transfiguração, é saber enxergar além. É saber enxergar em cima do muro, por cima do muro, e ver que há novas possibilidades, e ver que há novas chances. E essas possibilidades e chances são dom de Deus, presente de Deus, que vem ao nosso encontro. Amados irmãos e irmãs, a crise que cada um tem que passar, econômica, familiar, profissional, casamento, social, pessoal, são cruzes que devem ser enfrentadas, sem medo e sem revolta. Precisamos assumir essa cruz e caminhar com ela até a transfiguração e a ressurreição. Isso nos transforma em pessoas fortes. A nossa maturidade, nosso crescimento humano, nosso equilíbrio, nosso desenvolvimento como pessoa e como cristão, não vem num passe de mágica. Vem justamente nesta labuta diária de carregar nossos baldes cheios de pedras, morro acima. Vocês já experimentaram subir aquela rua da Capela Santa Cruz com um saco de cimento nas costas? Experimenta um dia para você ver, você vai entender o que esta parte do Evangelho está querendo dizer. A gente amadurece enfrentando os problemas, carregando os pesos de cada dia, a nossa cruz de cada dia. Assim é que a gente acaba crescendo. Então não tenhamos medo dos pequenos desencontros que acontecem na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs,
Para esta quaresma, podemos então assumir como compromisso de não se fazer vítimas dos nossos problemas, sem esperança, sentir-se amargurados por situações que não estamos conseguindo resolver no momento. Ao contrário, vamos renovar em nós a confiança na promessa de Jesus. Qual é que é a promessa de Jesus? Coragem, eu venci o mundo. Se Jesus é vitorioso, Ele também já nos deu a certeza da vitória. Também somos vitoriosos. Se nós acreditamos nisso, é porque nós estamos aqui. E se estamos aqui, é porque nós acreditamos nessa promessa do nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai,